Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem em nome do Senhor Jesus. É um direito, você sabia? Se você crê, você tem o direito, o privilégio de ser abençoado. É assim, fácil, fácil, mole, mole. Porém, você tem que crer. E para crer, a manifestação da fé envolve a obediência, sobretudo, obediência. E foi assim que Abraão foi escolhido. Deus, quando escolheu Abraão, e eu falo em Abraão com a boca cheia, coração cheio, eu sinto gozo na alma quando falo da fé de Abraão. Por quê? Ele não fez milagre, não fez nenhum milagre, como Moisés. Moisés fez 10 milagres, quer dizer, Moisés mesmo não fez, mas ele usou o cajado para fazer coisas magníficas lá no Egito. Moisés foi um líder, foi um herói, um estadista, foi um grande, um dos maiores vultos da humanidade. Mesmo sendo um dos maiores vultos da humanidade, quando Deus nos orienta a buscar o perfil de um homem de fé, um homem de fé, para que nós possamos nos espelhar nele, para que nós possamos ser exemplo dele, esse homem foi Abraão, que não fez nenhum milagre. Muito interessante isso, né? Moisés fez coisas extraordinárias. As leis, os mandamentos foram dados a Moisés. E Deus falou face a face com Moisés. Mas, quando a gente busca um homem de fé, que agrada a Deus, Deus manda que a gente olhe para Abraão. Muito legal isso, né? Vamos ao texto que nós escolhemos aí. Olha só o que Deus fala, o que Deus fala para mim, fala para você, fala para com todos os que estão sofrendo, para com todos que são pobres, desempregados, para com todos os que estão sofrendo, para com todos os que estão gemendo. Ele diz assim: olhai para Abraão. Olhai para Abraão. Quer dizer, prestem atenção em Abraão. Veja como foi Abraão. Veja o exemplo de Abraão, o caráter de Abraão, a obediência de Abraão, que manifestou uma fé que me agradou e que me agrada. Porque mandar demônios embora não é difícil. Curar os enfermos também não é difícil. Fazer milagres não é difícil. Mas andar pela fé, de fé em fé e confiança em Deus, minha amiga, meu amigo,
Isso aí custa. Não é para qualquer um, não. Por isso que Jesus disse lá, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí disseram, mas vocês vão dizer, mas eu curei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, eu preguei a tua palavra. E ele acrescenta, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Então, o fazer milagres, o fazer maravilhas, não identifica, não caracteriza necessariamente o homem de Deus. O que caracteriza o homem de Deus está no caráter de Abraão. Um homem sério, um homem de justiça, um homem justo, um homem de caráter, um homem de palavra. Isso é o que agrada a Deus. Então ele diz, olhai para Abraão e segui o seu exemplo. Porque Abraão, olha só, Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque ele, Abraão, quando eu o chamei, olha só que bacana, ele era sozinho. Ele era sozinho. Quando eu o chamei, ele era só. Talvez você, minha amiga, meu amigo, seja essa criatura solitária neste mundo. Talvez você tenha perdido seus entes queridos, seus amigos, seus conhecidos. Talvez por conta da depressão você viva uma vida isolada, abandonada, uma vida confinada à solidão. E ninguém entende você. Por mais que você tente explicar a sua dor, o seu sofrimento, a sua necessidade, as pessoas não entendem. Parece que você fala grego e elas não entendem grego, porque você está só, abandonada, triste, com vontade até de se matar, porque o que é a vida para você? Viver na solidão já é uma morte, porque os mortos é que são solitários, não é verdade? Pois bem, você tem vivido como um zumbi nesta vida, vive só. Não tem o amor, não tem o carinho de ninguém. Mas aí é que você se engana. Quando Deus chamou Abraão, ele era assim como você, só. Abraão não conhecia Deus, assim como você não conhece a Deus. Você não conhece. E por causa disso, você sofre. Abraão sofria. Abraão sofria porque ele era casado com a mulher que ele mais amava na vida, nesse mundo. E ela não podia dar luz a filhos, porque ela era estéril. Então Abraão gemia sozinho e não falava da sua dor, da sua angústia para ninguém. Ele tinha vergonha daquela situação. Então, Abraão foi chamado quando era só, quando estava no deserto, sozinho, sem nada. Nem animais, nem bichos peçonhentos havia para ele olhar e reparar que tinha companhia. Não. Abraão estava no deserto que só ele mesmo e Deus sabiam. Então, Deus fala, quando eu o chamei, ele era só. E depois que eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei. Quer dizer, um homem que tinha uma esposa estéril. Obviamente, esse homem era frustrado no seu casamento, porque queria um herdeiro para cuidar das suas coisas, para deixar toda a sua riqueza, para dar continuidade ao seu nome. Mas quando Deus o chamou, é muito glorioso, é muito maravilhoso. Quando Deus o chamou, Deus se revelou para ele.
E não só isso, mas o abençoou e o multiplicou. Abraão veio a ser a figura mais importante da história da humanidade. Maior do que Moisés, do que Josué, do que Gideão, do que os profetas, do que Davi, do que todos eles. Porque de Abraão veio nascer o Filho de Deus. Olha só que maravilha! Foi de Abraão que nasceu o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar. Claro, Jesus está fora dessa lista imensa de homens que foram usados. Jesus era o próprio Deus. Mas ele veio porque um dia Deus encontrou na solidão do deserto um homem chamado Abraão. E ele veio a ser aquela criatura que fez parceria com Deus, se aliou a Deus, fez aliança com Deus, casou com Deus. Então, ele e Deus e ele andavam juntos desde o momento em que ele foi chamado e escolhido por Deus. E é isso que Deus faz com você. Abraão não foi um privilegiado, não. Deus chama você hoje, minha amiga, como chamou a mim também. Ele não faz acepção de ninguém. Agora, o que acontece é que ele chama muitos, mas poucos têm dado ouvido à sua voz. Poucos têm dado atenção à sua meiga voz. Por isso, poucos têm sido realmente ícones nesse mundo para manifestar a glória de Deus. Mas você que está me assistindo nesse momento, não fique desanimada, não, nem desanimado. Sabe por que você ainda não ouviu a voz de Deus? Porque você está muito ligado, você está muito focado nas coisas desse mundo, nas pessoas, nos amigos, nos conhecidos, na família, nos entes queridos. Você está tão focado, tão mergulhado no mundo que nós vivemos, esse mundo físico, que você não tem ouvidos, não tem tido ouvidos para ouvir a chamada de Deus. Deus está chamando você, minha amiga e meu amigo, para fazer aliança com você, fazer uma aliança, fazer um casamento com você. Deus é espírito, você sabia? Deus é espírito, Deus não é uma imagem, Deus é espírito. Mas o Espírito de Deus precisa de um corpo, de uma pessoa. Ele precisa de uma vida neste mundo para que ele possa vir sobre esse corpo e então externar a sua grandeza e glória. Por isso que Deus chamou Abraão, porque ele estava sozinho. Ele estava separado de tudo e de todos. Então Deus viu, bom, ele está sozinho. Então, é essa pessoa que eu escolho para casar, para me unir, para fazer parceria, para fazer aliança com ela. E então manifestar a minha glória neste mundo. E foi justamente isso que Deus fez. Quando chamou Abraão, ele era só como você. Só como eu. Muito legal. Só como a gente. Mas quando ele veio, quando o Espírito dele desceu sobre a minha vida, acabou. Acabou a solidão, acabou a infelicidade, acabou tudo aquilo que me comprimia, que me fazia sofrer. Porque Deus começou a falar. E a partir do momento que nós começamos a obedecer, a seguir a sua orientação, então surgiu tudo aquilo que nós vemos hoje, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus por todo o mundo. E com Abraão não foi diferente, com você não vai ser diferente. Deus tem planos para você, minha amiga, meu amigo. Ele tem planos gloriosos para você que está só, abandonada, rejeitada.
você que tem sido humilhada, você que foi desprezada pelos próprios pais, pela mãe, pelo pai. Poxa, uma pessoa desprezada pelo pai e pela mãe, quem vai querer? Não é verdade? Pois bem, Deus escolheu você que está me ouvindo nesse momento para fazer de você uma nova criatura, para fazer de você uma criatura próspera, não apenas nas mesquinharias desse mundo, não, mas próspera em todos os sentidos, uma pessoa que venha dar vida, uma pessoa que vai ser uma fonte de vida. É isso que Deus quer fazer de você. Deus quer fazer de você o mesmo que ele fez com Abraão, o mesmo que ele fez com Sara. É só você obedecer, só isso, custa nada. E a obediência não depende do sentir, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Não, obediência é uma questão de juízo. Não, eu vou obedecer independentemente do que eu estou sentindo, eu vou obedecer, eu vou seguir essa voz. Você vai ver que Deus vai fazer algo grande na sua vida. No final do programa, nós vamos orar, e eu quero orar por você, por você. Eu quero fazer um desafio com você. Ele vai se manifestar aí mesmo onde você está, na oração. Eu tenho certeza, é o que o Espírito Santo me inspira nesse momento. E eu falo com fé e coragem. Deus vai se manifestar em você logo antes de terminar essa programação. Então, aguarde mais um pouquinho. Vamos assistir a programação toda, testemunhos, etc. Aliás, um testemunho magnífico que eu quero que você preste atenção. Aí aumente mesmo o volume do seu televisor, do seu rádio, do seu computador, mas aumente mesmo para você não perder nenhuma palavra, porque o testemunho desta senhora é simplesmente magnífico, porque Deus se manifestou a ela, como vai se manifestar na sua vida daqui a pouquinho. Vamos assisti-la. Meu nome é Rosana Dovale. Eu sou psicóloga, tenho 56 anos. Eu vim de uma família de 4 irmãos, comigo 5. A minha infância foi uma infância humilde e dificuldades na minha casa, e havia muitas brigas entre os meus pais. Eles não se entendiam e era um lar assim com muitas perturbações. Desde muito nova, na minha adolescência, eu já havia decidido fazer um curso de psicologia, porque eu queria saber o que havia por detrás das palavras que as pessoas diziam. Era uma pessoa já assim que trazia uma certa depressão dentro de mim, e eu não entendia aquilo. E nem a faculdade onde eu fiz, eu consegui encontrar a resposta. Então eu estudava, me dedicava, mas havia um vazio interior. Eu me formei em psicologia. Um fato muito marcante na minha vida foi a morte da minha família. Porque num acidente de automóvel morreu minha mãe, meu irmão, morreu a minha cunhada, a esposa do meu irmão, o filho dele de 8 anos naquela época, e desse acidente sobreviveu a minha sobrinha. Naquele momento me marcou muito, porque eu não posso dizer assim que eu não chorei primeiro, foi um gemido na alma, foi uma dor muito profunda. Então aí realmente, se eu já trazia esse vazio, naquele momento acabou. É como se o mundo tivesse acabado. É muito difícil você ver uma pessoa da sua família que morre, que abaixa um caixão, e você vê 4 caixões baixando a cova. Eu acreditava em Deus, mas eu nunca me preocupei antes disso de realmente buscar Deus, a existência real e verdadeira de Deus. Mas com isso, com esse fato, então, surgiu todo esse questionamento existencial, e eu passei à busca de Deus. Eu queria saber, quando eu morresse, para onde ia a minha alma. Eu fui em vários lugares, igrejas, né? Procurei centro espírita,
Porque na ciência, na psicologia, eu não encontrava a resposta. Li muitos livros, né, que falavam da vida após a morte. Inclusive, um desses livros, no Espiritismo, dizia que quando as pessoas morrem, né, e vêm naves espaciais e buscam, resgatam essas pessoas e levam. Eu até acreditava nisso. Até que um dia eu questionei uma mensagem que falava assim, que era minha mãe. E eu li aquela mensagem e falei assim, não, essa aqui, minha mãe não falaria dessa forma, né? Então, eu questionei, eu falei assim, eu não vou mais. Chorava tanto, eu chorava quando não tinha ninguém perto da minha casa, né? Mas eu era a própria tristeza. Eu caí no chão, assim, de tanto chorar. Eu falei, não vale a pena viver, eu quero morrer, eu quero morrer. E naquele dia o rádio estava ligado. E um pastor, naquele momento, falava sobre a morte. E aquelas palavras me fizeram levantar. Eu levantei do chão, eu sentei no sofá e ali eu comecei a pensar, né? E houve assim um certo consolo naquele momento. E eu pensei, eu preciso ir na Igreja Universal. Comecei a participar das reuniões. Eu tinha dias que eu ia 2 vezes por dia à igreja. Eu participava da reunião de manhã, da reunião à tarde. E mesmo assim, aí eu comecei a ouvir a palavra, né? E eu lembro que o bispo falava assim, de Abraão. Eu nunca tinha ouvido falar de Abraão, mas ele falava assim, Abraão fez uma aliança com Deus. E que a gente deveria de seguir o exemplo e fazer aliança com Deus. Eu falei assim, olha, eu não conheço Abraão, mas eu vou fazer essa aliança com Deus, porque tudo que me interessa é encontrar Deus. E eu ouvi sobre o novo nascimento. Eu falei assim, não, eu quero nascer de novo. Eu quero conhecer Jesus. É tudo que eu quero. Porque não vale a pena viver essa vida. Então, quando eu fiz a aliança com Deus, já houve um resultado, já houve os primeiros sinais. Eu cheguei na minha casa naquele dia, eu peguei uma caixa e peguei todos os meus livros que eu tinha de estudos da psicologia e todos os livros de autoajuda, de espíritas, espiritualistas e tudo que representava aqueles ensinamentos que não trouxeram nada para mim. E eu juntei tudo aquilo e joguei no lixo. Agora eu comprei uma Bíblia sagrada, porque eu não tinha Bíblia na minha casa. Eu falei assim, agora o único livro que eu vou ficar na minha vida vai ser a Bíblia. Eu quero conhecer a palavra de Deus que eu não conheço. E aí eu comecei a entender o que era o Espírito Santo, né? Quem era o Espírito Santo? Eu tenho que ter o selo do Espírito Santo, que era o que era pregado. E eu desejei muito o selo do Espírito Santo e fui batizada com o Espírito Santo. Deus me encheu, Ele me deu vida e uma alegria muito grande por ter conhecido Jesus. A paz dentro de mim. Eu fui envolvida pelo amor de Deus naquele momento. Então, eu conheci Jesus. Eu posso dizer que eu bebi da fonte. Eu era uma lâmpada apagada. E como se fosse assim um gerador que veio com uma luz muito forte dentro de mim, que me acendeu e que me deu a vida, me deu o fôlego da vida. A felicidade era muito grande, eu saí de lá da reunião radiante. Eu queria contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. E eu passava para as pessoas que Jesus existe e que Ele está vivo e que Ele vive dentro de mim e que Jesus quer viver através das pessoas, de cada um de nós. Em nenhum momento mais eu fiquei triste, sozinha, desamparada. Eu ganhei a vida, o significado, o sentido, né? Então hoje, se eu tinha aquela pergunta
de onde eu vim, para onde eu vou, então eu já sei de onde eu vim. Eu nasci de Deus e eu vou voltar para Deus. Eu me casei, tive 2 filhas, todos estão, né, da minha família na presença de Deus, meu esposo, minhas filhas, né? Todos estão na presença de Deus. É uma paz muito grande. É muito grande, que o ambiente, assim, ele é muito tranquilo, muito, assim, é muito cheio da presença de Deus. Nós trabalhamos, enfim, prosperamos. O Espírito Santo, ele trouxe todas as respostas para mim. Não deixou nenhum vazio, nenhuma lacuna. O corpo fica, mas a alma é eterna. E o que é mais importante é buscar a vida eterna, junto com Deus. Porque a alma, ela foi criada por Deus, não pelo homem. Esse testemunho da dona Rosana é simplesmente magnífico. Todos os testemunhos são magníficos, mas o testemunho da dona Rosana me chamou muita atenção porque ela diz, eu queria me formar em psicóloga porque eu queria respostas, eu queria saber o que havia depois das palavras das pessoas, o que as pessoas queriam dizer com as suas palavras. E ela acabou procurando e achando a resposta da palavra de Deus para a vida dela. E a vida dela arrebentou. Olha só, uma mulher que era sozinha, depressiva, perdeu 4 entes queridíssimos num acidente. Quer dizer, o chão dela havia se aberto. Mesmo assim, a mão poderosa de Deus a resgatou. Ela estando sozinha, abandonada, rejeitada, enfim, ela é uma nova criatura. Deus quer fazer isso com você. Daqui a pouquinho nós vamos orar para vocês. Vamos orar e Deus vai tocar em você. Deus vai fazer alguma coisa extraordinária na sua vida. Logo no final do programa nós vamos orar, antes de terminar o programa, tá bom? Fique aí, firme conosco, porque nós vamos orar e essa coisa aí de solidão vai acabar. Vamos assistir agora uma chamada do altar, que vale a pena você prestar bastante atenção. Por favor, pode rodar. Desde a sua criação, Deus sempre quis estar junto com o homem. Isso é algo tão evidente que a Bíblia descreve como era no início de tudo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim ao final do dia. Imagine, Deus descia para estar com Adão e Eva todos os dias, tamanha era a intimidade. Porém, com o pecado, essa comunhão foi rompida. Já não havia mais condições de um relacionamento. Pois o pecado criou uma parede de separação entre a criatura e o Criador. Deus teve que erguer um altar e sacrificar um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Antes do pecado não havia altar, fé, oferta, sacrifício. Com o seu surgimento, Deus instituiu o altar para que através dele o homem pudesse restabelecer sua comunhão com ele. Vemos a figura desse lugar sagrado presente de Gênesis a Apocalipse. Moisés, Gideão, Elias, Ana, Davi, Salomão. Homens e mulheres tiveram experiências gloriosas no altar. Abraão foi chamado de amigo de Deus, não por acaso. Uma característica do patriarca é que para onde ia e para tudo o que iria fazer, primeiro edificava um altar ao Senhor, pois sabia que ali estaria próximo de Deus. Sua vida foi de altar em altar.
desde sua saída de Harã, quanto à entrega de seu filho Isaque no Monte Moriá. Sinai, Carmelo, Gerizim também serviram como altares naturais, onde os heróis da fé subiram e obtiveram respostas do alto. Até o próprio Deus ofereceu seu Filho no Monte Calvário, o maior altar da humanidade. Durante toda a história de Israel, quando o altar estava em ruínas, a nação padecia. Quando alguém vinha e o restaurava, a comunhão com Deus se restabelecia e a nação tornava a se levantar. Na época de Jesus, apesar do templo ter sido construído por Herodes e administrado por sacerdotes corrompidos pela ganância e avareza, o Senhor valorizou a santidade do altar que ali havia. Eles dizem que quem jura pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jura pela oferta que está sobre o altar, fica devendo. Insensatos e cegos. Qual é maior? A oferta? Ou o altar que santifica a oferta? O pecado nos separa do Pai, porém o altar nos aproxima dele. É o ponto de encontro entre o Criador e sua criatura na terra, pois o altar representa o próprio Deus, e o sacrifício apresentado nele representa a vida do ofertante. Seja na época de Abraão ou nos nossos dias, o caminho ao Altíssimo não mudou. Ainda hoje, o altar está à disposição de todos, seja ele pequeno em uma igreja simples, ou o altar do Templo de Salomão. Se você colocar toda a sua vida como sacrifício vivo nele, ali Deus estará para se encontrar com você. Meu nome é Fabiana Zolese, eu tenho 31 anos, eu sou estudante de Direito e também cuido do lar. Eu fui criada dentro da Igreja Universal, eu cheguei na igreja ali por volta dos 5, 6 anos, já sem expectativa nenhuma de vida. E aí, com os frutos dos sacrifícios, a perseverança da fé da minha mãe, tudo teve resultado. Meu pai parou de beber, parou de fumar, foi tendo a libertação dele, ficando menos agressivo. O meu irmão, as crises que ele tinha e o não desenvolvimento dele, ele começou a desenvolver, ele começou a diminuir as crises dele e a minha mãe foi curada e eu também fui curada. Tanto que quem via, e tanto pra mim, era uma família perfeita, era a família que eu queria, porque a gente conversava, a gente tinha um relacionamento bom. A minha mãe era uma excelente mulher, era uma mulher de Deus que desenvolveu a fé, até que um domingo à tarde ela passou mal e aí ela teve um infarto, não resistiu e veio a falecer. Isso foi o começo da minha adolescência, ali eu estava por volta de 11, 12 anos. Ela falecendo foi como se eu tivesse... Quando eu vi o caixão fechado e quando a sepultura fechou, foi como se eu tivesse sido enterrada junto. Ali para mim a vida perdeu sentido. Eu morri junto com ela. E aquilo para mim foi muito difícil, porque eu vi as outras meninas indo com as mães ao shopping, indo com as mães ao cabeleireiro, fazendo programas mesmo de mãe, menina, de mãe e filha, e eu não tinha. Eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar do meu pai, do meu irmão. Então, cada vez aquilo foi me fechando dentro de mim. Para mim, a culpa da minha desgraça, Deus não tinha que ter levado a minha mãe. Por que que ele levou? Por que ele não levou a mãe de outras pessoas? Por que que tinha que ser a minha? E aí eu me afastei, eu falei, não, eu não quero mais saber do senhor. Aliás, nem senhor, eu não quero nem saber de você. Aí eu entrei numa depressão, síndrome do pânico, eu passava dias sem sair de casa, eu mal falava, o meu quarto era fechado. Às vezes eu ficava 15, 20 dias sem dormir. Eu tinha complexo de autoimagem, eu olhava para o espelho, eu não via uma pessoa. Eu via um nariz, um rosto branco pálido, umas olheiras fundas e só. E pelo fato do meu pai não conseguir me dar atenção, e também dele não saber lidar da situação, por ele ser um homem, né? Ele tinha um filho especial para cuidar, ele tinha uma casa para assumir, tinha por outro lado eu também. Eu comecei a ter mágoa dele, eu comecei a ter raiva dele, a presença dele me incomodava. Às vezes quando ele estava fora de casa trabalhando, para mim era melhor.
Teve um dia que eu acordei com uma enxaqueca muito forte. E aí essa enxaqueca, ela ficou o dia inteiro, nem o quarto escuro aliviou. Tomei remédio em casa mesmo para ver se ela passava. Me alimentei tudo e nada fazia essa enxaqueca passar. E aí na emergência do pronto-socorro, o clínico me atendeu, fez todo o procedimento e ele falou pro meu pai, essa menina ela não tem nenhum problema físico, ela precisa passar urgente no psiquiatra. E aí quando a gente foi, que sentou todo mundo, eu, meu pai e o psiquiatra para conversar, ele foi bem claro, ele falou assim, você sofre de depressão, você tem síndrome do pânico. E aí ele me medicou, a medicação não fez efeito, ele me deu acho que em torno de 1 mês, 2 meses para a medicação, o meu corpo acostumar e tudo e fazer efeito. A medicação não fez efeito. Aí ele falou, eu vou te encaminhar para psicóloga. E aí foram 6 meses sentando, indo 1 vez por semana com a psicóloga, sentando e conversando com ela. Era como se eu conversasse com ninguém, porque o que eu contava para ela, do que eu me sentia, ela me jogava outras perguntas por cima. E aí eu não conseguia nem responder a minha, ainda tinha que responder as dela. Era pior porque eu saía mais vazia e com mais dúvidas. E aí depois desse dia eu comecei a ouvir algumas vozes. E aí, só que agora eram mais fortes, né? Se mata, termina com a sua vida. Eu tinha a sensação que tinha alguém do meu lado. E tem uma ponte perto de casa que ela dá acesso a uma rodovia. Eu falei, eu vou lá me jogar. Acabou, não vou mais sofrer. Só que aí no caminho, não me pergunte como, que eu não sei. Eu me despertei sentada aqui na Catedral do Brás. Era 3 horas da tarde, o pastor estava entrando para fazer a reunião. E aí quando ele entrou, ele falou exatamente desse jeito. Você que não vê mais motivo nenhum para sua vida, vem aqui na frente. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu falei, quer saber, se eu tô aqui, eu não sei como eu cheguei, eu vou lá. E aí ele falou assim, teve uma pessoa, o nome dele é Jesus, e ele já fez tudo o que você está pensando em fazer da sua vida, ele já se sacrificou por você. Todas as dores, toda a sua vida que você acha que não vale mais nada, já está na mão dele. Agora só falta você se entregar. Aí eu fechei os meus olhos, coloquei a mão no meu coração, e ali eu me acabei com Deus. O que eu não falava com ninguém, o que eu não conseguia colocar para fora com ninguém, eu falei com ele. Ali caiu a minha ficha, ali foi o momento de eu despertar para a vida. E aí, diferente do psicólogo, do psiquiatra e das outras pessoas, ele não me encheu de porquês. A resposta dele foi muito clara, porque você ainda não me tem, porque você ainda não me conhece. E deu a entender que existe vida, mas só existe vida com Jesus. Que todas as minhas perguntas, todas as minhas respostas e todas as minhas frustrações estavam em Jesus. Ali eu decidi me entregar. Ali eu decidi obedecer tudo que aquele homem falou. Do batismo nas águas, de perdoar. E fui pegar as coisas da igreja, o que falava do Espírito Santo, o que falava do batismo nas águas. Eu lembro que eu vim aqui na época e comprei aquele livro Nos Passos de Jesus. E aí eu comecei aquele livro e procurar, não assim saber, mas viver quem era Jesus. Por que eu tenho que andar nos passos dele? Nesse período também, Jesus ele foi me alertando que faltava algo ainda dentro de mim. E na verdade não era nem o algo, era alguém. Para eu estar totalmente completa, que era o Espírito Santo. E aí eu fui buscar entender quem era o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo. Por que quando assim um bispo, um pastor, um obreiro que acompanhava a gente, uma obreira assim, quando ela abria a boca para falar do Espírito Santo, assim, ela falava de uma boca cheia e de uma felicidade que não tinha tamanho. Eu passei a dedicar tempo ao Espírito Santo, eu passei a dedicar tempo à minha vida espiritual. E aí nisso eu passei a chegar mais cedo na igreja, nos domingos de manhã, eu tirava ali meu tempo, eu escutava ali as pessoas conversando e tudo, eu ficava ali, eu e a Bíblia, meditando, me preparando para a reunião. Eu comecei a me preparar como se eu fosse encontrar meu namorado, meu noivo. Eu separava a minha roupa ali um dia antes, isso na quarta, no domingo, deixava bem passadinha. Na hora de buscar, eu não buscava com aquela pressa, com aquela correria de ficar falando e só eu falar, não. Eu ia pausadamente, eu ia devagar, eu deixava o Espírito Santo falar comigo. E aí até que um dia, uma virada de ano, eu me preparei toda, que era uma vigília. O ano para mim não vira se eu não receber o Espírito Santo. E aí começou a vigília, teve toda a pregação. Quando entrou na busca, eu fui falando para Jesus o quanto que ele era importante para mim, o quanto que ele era a razão da minha vida, o quanto que ele era a resposta das perguntas. Aliás, a resposta não, né? As respostas das perguntas que eu tinha dentro de mim. E aí até que chegou a hora que esse diamante mais raro veio, que é o Espírito Santo. E foi assim,
Por mais que as pessoas falem que é inexplicável, mas foi uma paz, foi uma alegria, foi assim, é como se eu estivesse nas nuvens. Não que eu estivesse flutuando fisicamente, mas eu fiquei tão leve, fiquei tão tranquila e tão feliz ao mesmo tempo, que parecia que eu estava dançando nas nuvens. A alegria que veio foi tão forte, foi tão prazerosa assim, que eu não consegui segurar ela dentro de mim. Para quem guardava a tristeza dentro dela e guardava tão fundo as 7 chaves, a alegria foi ao contrário, ela floresceu, a paz, a felicidade do Espírito Santo, ela floresceu, porque eu não consegui me conter ali sozinha. E aí eu virei pro lado e abracei meu pai, abracei outras pessoas que estavam dentro da igreja, assim, até que eu conhecia, mas que eu não falava muito. E nasceu uma vontade muito grande ali de falar de Jesus para as outras pessoas, de falar que existe vida. Eu passei a ter uma capacidade, mas não é uma capacidade humana, é uma capacidade que vem do Espírito Santo. Eu passei a ter calma, ele me deu sabedoria, ele me deu domínio próprio. Tenho lutas, tenho problemas, tenho dificuldades como qualquer pessoa tem, só que eu tenho um diferencial, que é o Espírito Santo. Quando eu tenho alguma situação que eu não sei o que fazer, eu sei a quem recorrer, a quem dá sabedoria, quem é o dono da sabedoria. Quando eu tenho uma situação que, por mais que ela é difícil aos olhos humanos, que a gente olhando fale, acabou, eu sei a quem recorrer. Não tem preço. O que eu conquistar nesse mundo não vai ser nada comparado ao Espírito Santo. Meu nome é Rubênia Abassi de Lima, sou professora aposentada. Eu tinha muitas notícias que eram terríveis a respeito do Bispo Macedo, a respeito do que se pregava lá dentro, a respeito do que se passava dentro da igreja. Eu escutava falar muito que o Bispo Macedo, todos os bispos, pastores que estavam lá dentro eram ladrões. Apesar de ouvir sobre cura, sobre milagres que aconteciam, pessoas que deixavam de beber, de fumar, de usar drogas, eu ainda achava que nada disso acontecia. Para mim, isso era tudo charlatão, ele seria um charlatão, né? Como era dito antes. Aí eu ficava indignada com tudo isso, porque como uma pessoa pode enganar, tirar até o que a outra pessoa não tem, chegar a ponto de tirar o bem de outra pessoa, enganando, dizendo que ela vai ser liberta, que o filho vai sair da cadeia, que o marido vai parar de beber. Como isso? Eu e o meu marido, a gente estava com uma vida assim, totalmente detonada, arrasada, viciada, eu e meu esposo, em álcool, cigarro e jogos. Eu estava a ponto de me separar, porque como eu era viciada em álcool, meu esposo também, eu chegava a bater no meu esposo, a gente brigava, eu batia nele, eram brigas todos os dias, quando a gente estava dentro de casa. Fora de casa não tinha briga, mas dentro de casa eram brigas que não acabavam mais. Por fora uma pessoa alegre, mas por dentro eu era uma pessoa totalmente triste, uma pessoa que não tinha vida. Quem olhava para mim, eu estava sempre rindo, eu estava sempre brincando, mas ninguém sabia o que eu passava por dentro. Ninguém sabia o que eu tinha, o que eu era, a pessoa que tinha por dentro de mim. Uma pessoa falsa, uma pessoa totalmente falsa, que não tinha perspectiva, não tinha mais um objetivo de vida. Era trabalhar porque tinha que trabalhar, era andar porque tinha que andar. E essa pessoa me convidou para ir para a Universal. Era a dona do quiosque e o esposo dela, eles eram donos de lá. Comecei a participar das reuniões de domingo e de quarta-feira. Eu comecei a ver que tudo aquilo que eu escutava antes, que me falavam, que eu via na televisão, que eu lia em jornal, em revista, era totalmente diferente. E foi o que ele me falou. A senhora vai encontrar aqui o que a senhora nunca teve. Então, deu para comparar o que eu ouvia lá fora e o que eu comecei a ter lá dentro. A minha vida foi começando a ser transformada de uma tal maneira, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu já não era mais a mesma pessoa nervosa, a pessoa irritada. O cigarro para mim já era uma coisa que não fazia parte de mim.
Eu comecei a ser uma pessoa que dava valor para a vida. Eu queria muito ter o Espírito Santo, eu queria muito, eu brigava comigo, eu brigava com o mundo para ter o Espírito Santo. Fui numa reunião de domingo e nessa reunião eu busquei como eu nunca busquei na minha vida, porque nesse dia eu não ia sair de lá sem ter o Espírito Santo. Eu tive a certeza absoluta de que ele estava dentro de mim, de que ele tinha tomado posse da minha vida. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, a minha vida mudou totalmente. Foi transformada totalmente. Eu me vi uma outra mulher, uma outra esposa, uma outra profissional. O meu marido, ele é uma pessoa que me compreende, eu compreendo o meu marido. Um completa o outro. É totalmente diferente. Aquela pessoa que batia, porque eu batia no meu marido, hoje não. Hoje eu sou uma pessoa carinhosa, uma pessoa que dou atenção para o meu marido, para o meu filho, para as coisas de dentro de casa que eu não ligava. Se eu não tivesse ouvido nenhum tipo de notícia, podia até ter ouvido, mas bastava eu acreditar ou não. E naquele tempo eu acreditei. Se eu não tivesse acreditado naquelas fake news que eu acreditei, eu teria entrado e ido antes para a Universal. E a minha vida, eu tenho certeza que tinha sido transformada há muito tempo antes. Eu desafio você que não acredita, que acha que na Universal é tudo mentira. Eu desafio você aí e provar que a tua vida pode mudar. Inclusive agora. Inclusive nesse momento. Você pode fazer uma prova com Deus agora. Eu desafio você a desafiar a palavra de Deus, a provar a palavra de Deus. Não custa nada, você está aí sozinho, sofrendo, gemendo, padecendo. Ninguém vai ver você, né? A não ser Deus. Não é verdade? Ninguém sabe de você, da sua existência, mas Deus sabe. E nós vamos falar com Ele em seu favor. E você vai ver a resposta dele aí, onde quer que você esteja. Seja numa prisão, num hospital, em casa, num barraco, num palácio, onde quer que você esteja, debaixo de um viaduto, ele vai dar sinal de que existe, e esse sinal que ele vai dar para você significa ele chamando você para vir com ele, para se entregar para ele, para que ele possa mudar a sua vida. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Eu uno a minha fé com a dessa criatura que participa desta oração agora, onde quer que ela esteja. Às vezes, Senhor, ela não sabe nem orar, ela não sabe nem falar contigo, mas não importa. Se ela não sabe falar, eu sei. Então eu vou falar por ela. Eu vou pedir por essa criatura, meu Senhor, e pedir com aquela plena certeza de que o Senhor vai me responder agora. Porque essa criatura está sofrendo e assistindo essa programação e participando dessa oração, porque o Senhor se revelou para ela da mesma forma como o Senhor se revelou para Abraão. O Senhor chamou Abraão quando ele estava só, isolado, no deserto. E o Senhor o chamou, e o Senhor o abençoou, e o Senhor o multiplicou. E ele veio a ser o Pai na fé do teu Filho Jesus. Então eu te peço, meu Pai, que neste instante
o Senhor dê sinais a essa pessoa de que o Senhor tem visto o seu sofrimento, a sua dor, tem visto as suas lágrimas. Até porque o Senhor diz na tua palavra, eu habito no alto e santo lugar, mas eu também habito com o contrito, o aflito, o ferido, o gemido, para vivificá-lo. Então, meu Pai, eu te peço por essa pessoa. Eu não estou te pedindo pelo ente querido meu, embora eu tenha entes queridos que precisem de ti. Mas nesse instante eu estou focando toda a minha fé, toda a minha força, tudo que eu tenho no meu interior em favor dessa pessoa. E eu peço, meu Pai, reclamo por ela agora, em nome do Senhor Jesus. Não importa se ela merece ou não, não importa se ela tem direito ou não, o que importa é a nossa fé. Nós unimos a nossa fé na tua palavra, e o Senhor mesmo disse, se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, será feito no céu. Então, seja agora, meu Pai, feito na vida dessa pessoa algo inusitado. Penetre no seu interior e faça acontecer aquilo que ainda não aconteceu. Ela precisa de um sinal, então dê um sinal para ela agora. Dê um sinal que o Senhor está aí junto com ela. Ampara, meu Pai. Conforta, consola, traz a paz, dá um sono tranquilo, meu Pai, a partir de agora. Que essa criatura seja livre desse inferno, seja livre, minha amiga, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus, seja livre aí mesmo onde você está, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, basta dizer amém. E graças a Deus, e o Senhor é contigo. Graças a Deus. Pelas vezes... Eu também agradeço a ti, meu Pai, pela resposta que o Senhor me deu. Eu tenho certeza que essa criatura que estava aí caída, agora está de pé. Eu tenho certeza que o Senhor deu sinal para ela. Traga-a, meu Pai, neste domingo, para participar conosco da tua Santa Ceia, para que ela possa sentar-se à mesa contigo e participar do teu corpo, da tua carne e beber do teu sangue, para que ela possa ter vida em si mesma. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta às 9 em ponto, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.